Muito bem, bom dia, um abraço a você que acompanha o nosso podcast Conversa Séria aqui pelas rádios Cultura e Rural de Guarabira, FMs, emissoras do Grupo João Rafael, também pelo NE1 Notícias, um site de muito mais acesso aqui em toda a nossa região, no interior paraibano. Nós estamos com João Rafael de Aguiar, hoje no Conversa Séria, recebendo o jovem advogado Lucas Taurino, nosso convidado, nosso amigo, um dos brilhantes advogados da nossa região. João Rafael, como diz os seus amigos, doutor João Rafael também, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Fernando, bom dia, doutor Lucas Taurino. Cumprimentar também Tiago Possato, que está na gravação. E dizer que é uma alegria, uma satisfação a gente sempre estar gravando esse podcast na semana anterior, para na segunda-feira começar a jogar no ar. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes e principalmente para os nossos internautas que sempre estão nos ouvindo e participando. E eu tenho encontrado muitas pessoas que comentam sobre o nosso trabalho, nosso podcast. Eu fico feliz com isso. É verdade. Doutor Lucas, mensagem de Caiçara, viu, para o senhor, de Caiçara, de Alagoa Grande, as pessoas mandando informações para o senhor, parabenizando o último podcast que foi com a professora, historiadora Silvinha França. Exatamente. Teve um podcast que nós gravamos com uma enfermeira, né, Alexandra, que deu 39 mil acessos. Foi o maior acesso que o podcast já teve até hoje. Eu quero cumprimentar o doutor Lucas e dizer que seja bem-vindo. Um abraço para você e um bom dia. Fique à vontade. Bom dia. Primeiramente dizer que é motivo de muita alegria e satisfação estar aqui ao lado do empresário João Rafael, Fernando Carvalho, poder estar participando desse podcast Conversa Séria, transmitido pelas rádios Cultura e Rádio Rural, e dizer que estou à disposição para contribuir com o diálogo, trazendo informação, entretenimento. Muito bem, diga isso, João. É importante. Ô, Lucas, você que é um jovem, mas se formou muito cedo, pelo visto você começou a estudar muito cedo. O que lhe fez escolher a carreira do direito, principalmente na área de advocacia, que é uma área exatamente só mais de defesa do que propriamente de acusações, né? Isso, pois é, seu João. Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse título de jovem advogado, eu estarei aproveitando ele ao longo desse ano 2025, porque estarei deixando de ser jovem advogado. O jovem advogado, só a título de curiosidade, ele é dado independente da idade, mas a todos aqueles advogados com até 5 anos de atuação, né? Até 5 anos de recebimento da carteira da OAB. Mas, respondendo à pergunta feita, seu João, desde a época de criança, os amigos e alguns familiares sempre diziam: esse menino tem jeito de ser ou contador ou advogado. E eu olhava assim, eu disse: rapaz, esse negócio de cálculo não é muito comigo não. E aí, o meu pai também tinha comércio e eu sempre tive uma paixão, especialmente pelo lado do direito do trabalho. Então, isso foi fomentando dentro de mim. Chegou o período do Enem, né, o antigo vestibular, Enem, e não deu outra. Decidi cursar Direito, 5 anos de graduação, terminando, fiz a prova da ordem, consegui êxito, graças a Deus, depois de muita luta. Tivemos aí também o período de pandemia, que foi difícil para todo mundo, né? Então foram 2 anos aguardando a prova da ordem em razão da pandemia, mas logo em seguida, com a carteira da OAB na mão, dei ao lado das minhas sócias, hoje Anne Beatriz e Anne Gabriele, que, mais uma curiosidade, respectivamente, minha namorada, Anne Beatriz, e minha cunhada, Anne Gabriele, netas do empresário João Rafael. Podemos dar início ao nosso sonho, que era o nosso escritório de advocacia. Eu quero também aproveitar a oportunidade, Fernando, para cumprimentar e registrar a presença da minha querida neta, a doutora Ana Beatriz, que se encontra aqui na sala do podcast.
Muito bem, e acrescentando que ela é uma das idealizadoras, né, do nosso podcast Conversa Séria. Exatamente. Que hoje alcança um sucesso. A gente chega a quase 40 mil visualizações no Instagram, com chamadas no YouTube, no Facebook, enfim, que coisa boa. Seja bem-vinda, viu, doutora? Aliás, vamos marcar uma outra data para a senhora aqui com a gente. Falando desse seu interesse por advocacia, o empresário foi muito bem na pergunta. E eu queria, você falou ainda que tem 5 anos, né, que o jovem, a OAB considera, como foi passar num dos grandes desafios que é o exame da ordem? Porque muitas pessoas se formam, aí ficam bacharéis em direito e tal, mas não conseguem galgar depois do exame. Como é que foi para o senhor? Fernando, de fato o exame da ordem, ele é um tanto complexo. Não é desculpa a expressão, mas não é uma receita de bolo. Eu acredito que cada estudante precisa encontrar a sua forma correta para poder caminhar, seguir e conseguir um êxito na prova da ordem. Então, puxando para mim, eu corri atrás, além do estudo da faculdade, eu corri atrás de alguns cursinhos especializados focados no exame da ordem. Certo. Então, nesse cursinho, o que era que a gente via? Porque na faculdade a gente vê muita teoria, que é importante. No entanto, para passar no exame de ordem, a gente tem que ter aquele contato com várias questões, várias matérias interligadas entre si. Então, existe hoje, até para os estudantes de direito que pretendem fazer o exame de ordem, existe vários cursinhos focados em questões. Para você ter noção, ao longo desse preparo, a gente responde cerca de 5.000 questões, apenas para conseguir êxito na primeira fase. E aí, com o êxito na primeira fase, que é uma prova objetiva, vem a segunda fase, onde é uma prova subjetiva com 5 questões abertas, com letras A e B, e uma espécie de redação, que na verdade ela é uma peça prática. Então, por exemplo, se você decide na segunda fase fazer a OAB voltada para o direito do trabalho, então quais serão as prováveis peças que podem cair? Pode cair uma reclamação trabalhista, uma contestação, um embargo de execução. A mesma coisa se você decidir ir para o lado do direito civil, por exemplo, certo, que aí já é uma área extremamente ampla, porque o direito civil pode abranger desde o direito empresarial até o direito de família. Então já é uma área bem mais ampla. Direito empresarial, né? É um espaço grande. Exato, também. É muito grande. É muito grande porque o direito empresarial ele se expande além do direito da organização profissional daquela empresa. Também é necessário o acompanhamento também na área jurídica tributária também, né? Que é um direito muito complexo e poucos advogados atuam nessa área. Precisa ter um segmento exatamente nessa linha. E aproveitando seu comentário, as leis mudando toda hora, vem uma alteração de lei. Muda, alteração tributária também. Sim, com certeza. Doutor Lucas, e com relação à atuação no direito da família, ontem eu participei, aliás, ontem não, na última terça-feira, dia 25 de agosto, eu participei de uma reunião na Assembleia do fato que acontece muito a desorganização familiar hoje, principalmente agressões por parte do cônjuge, né? Então isso eu acredito que ocupa muito a advocacia, né? Porque há uma desobediência, principalmente da parte do homem, em maltratar as mulheres, né? E há uma preocupação nacional com relação a esse fato para reduzir os crimes de feminicídio que acontecem no Brasil. Você atua também nessa área? Seu João, quem atua nessa área no nosso escritório é a nossa sócia, Anne Beatriz, ela que é especialista em direito de família, tá? E essa questão, puxando para o lado da violência doméstica, a gente já começa a puxar um pouquinho para o lado criminal, mas que ele não está totalmente separado do direito de família. Por quê? Porque, naturalmente, infelizmente, quando acontece esse tipo de situação dentro daquele seio familiar, não fica só na violência, mas começa a abranger outras questões que aí interliga com o direito de família. Exatamente. Por quê? Porque começa a combinar ali num divórcio, e aí se tiver filhos vem a questão da guarda. Então é uma área muito abrangente.
E complexa também, complexa. Né? Ô, doutor Lucas, estamos pela Rádio Rural, pela Rádio Cultura de Guarabira, pelo nosso NE1 Notícias, estamos recebendo hoje o doutor Lucas Taurino, nosso convidado do podcast desta segunda-feira aqui com João Rafael de Aguiar. Às vezes demora-se para saber o resultado de uma questão, de uma ação judicial, tudo isso, como é que é para o senhor? Porque o advogado, ele entra com a ação, né, autorizado pelo seu cliente, muitas vezes demora, o cliente às vezes não entende porque está demorando. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. A gente sempre ouve falar, a minha questão está com o advogado, está demorando demais, mas não é o advogado que determina, né? Queria que o senhor falasse sobre isso. Perfeitamente, Fernando. Eu acredito que não só o nosso escritório, como todos os colegas advogados passam por isso. Realmente é uma situação delicada para a gente poder explicar ao nosso cliente, olha, seu processo ele está pendente de julgamento. No entanto, é aquela questão, nós temos processo no nosso escritório que está na fase recursal ali com mais de 1 ano aguardando decisão. E aí, como é que a gente explica isso ao cliente? Enquanto que, às vezes até amigos daquele cliente entrou com um processo semelhante no nosso escritório também. Já recebeu, já finalizou. Aí lá vai a gente explicar porque quando a gente entra com a ação, o processo ele é distribuído mediante sorteio. Tá? Então ele pode cair com qualquer juiz ali daquela vara. Por exemplo, Guarabira nós temos 5 varas e o juizado especial, né? O juizado civil. Então, como essa distribuição ela é por meio de um sorteio, às vezes tem determinada vara que consegue, às vezes até por uma demanda menor, consegue dar um andamento mais rápido naquele processo. Já outras tá com uma sobrecarga maior e acarreta nessa demora. Mas a gente, com muito jeitinho, faz questão de chamar o cliente. Às vezes ele manda o WhatsApp, pergunta e a gente explica. Sim. Quando possível, a gente diz, olha, compareça ao escritório. E a gente faz questão de abrir o sistema do Tribunal de Justiça, o PJE, que é o sistema eletrônico. E aí a gente mostra ele, olha, isso aqui foi seu processo, a gente deu entrada aqui, foi feita a contestação, nós impugnamos a contestação. Porque às vezes o cliente ele acha também que o papel do advogado é simplesmente chegar na justiça, juiz, está acontecendo isso e isso e aguardar, mas não. Existe todo um processo por trás. E que às vezes é demorado. Né? Isso. E que às vezes o cliente não tem a noção de todo o esforço que o advogado está fazendo por trás para conseguir êxito naquela demanda. E ele não tem, por isso que é bom, como o senhor disse, trazer, explicar para aquela pessoa, olha, está demorando por isso e tal. E esse detalhe importante, viu, seu João Rafael, que ele falou, questão do sorteio. É verdade. Não é o advogado que chega lá, escolhe não, né? É uma questão já muito diferente. Seu João. Eu vou até fugir um pouco, mas como ele falou do direito da família, eu vou lhe fazer uma pergunta sobre família e eu gostaria que você me respondesse rápido. É para o Fernando Carvalho essa pergunta. Muito bem, vamos lá. Me responda, por que é que o marido da viúva não pode se casar com uma cunhada? Por que que o marido da viúva não pode se casar com a cunhada? Isso descontraiu bastante, mas eu, no momento, vou consultar o meu advogado, doutor Lucas, para ter essa resposta. Eu não sei, senhor João. É porque ele está morto, né? O marido da viúva está morto. Bom, 1-0 para ele aqui. Gostei dessa daí, deu uma descontraída no nosso podcast, viu? Doutor Lucas, voltando aí à nossa questão. Hoje o senhor atua em Sertãozinho, Guarabira, na região, com suas sócias, né, do escritório. Como é que está a atuação, por exemplo, em Sertãozinho? Vocês diariamente, aliás, o senhor é natural do Sertãozinho, o Sertãozinho nos deu esse presente de um bom advogado, de uma pessoa extremamente importante, séria, né? Queria saber como é que é a atuação na sua terra também. Isso mesmo, Fernando. Nós hoje atuamos em toda a Paraíba, toda a região, mas temos escritórios físicos na cidade de Sertãozinho. Começamos por lá. Apesar de não ser natural de Sertãozinho, mas eu me sinto filho daquela cidade. Foi a cidade onde eu cresci. O meu pai, ele é natural de lá, tinha comércio lá, minha tia mora lá, então eu vivi muito lá. Toda a minha infância foi praticamente lá. Eu costumava frequentar a escola pela manhã, mas quando era na parte da tarde, já ia para Sertãozinho, finalizava. Existia na loja do meu pai o escritório, e aí eu aproveitava esse espaço do escritório para poder estudar. E foi assim, inclusive na época da faculdade. Mesmo na faculdade eu me deslocava de Guarabira a João Pessoa, retornava para Guarabira
mas quando dava 1 ou 2 horas da tarde, eu já estava indo direto para Sertãozinho. E foi assim. Mas em relação à nossa atuação, Fernando, temos um escritório físico na cidade de Sertãozinho, funciona de segunda a sexta. E lá nós fomos abraçados não só pela cidade, mas inclusive pela região. Outras cidades próximas ali procuram o nosso escritório e reconhece o valor de um advogado. Após pouco mais de 2 anos, em janeiro de 2025, na verdade, decidimos dar um passo a mais diante da necessidade, da vontade de crescer o escritório e abrimos nossa segunda unidade aqui em Guarabira, que é a minha terra natal, ao lado de Anne Beatriz e Anne Gabriele. E temos, sim, graças a Deus, realizado um excelente trabalho e a sociedade tem nos abraçado. Muito bem, seu João. E diga-se de passagem, Fernando, são 3 advogados muito jovens, né, como eu disse, tanto na idade quanto na profissão, mas montaram 2 belíssimos escritórios de advocacia, tanto em Sertãozinho quanto em Guarabira. São de você ficar exatamente admirado. São de excelente qualidade. Exatamente, de excelente qualidade. E eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para a doutora, né? Que, por sinal, são minhas queridas netas, né? A doutora Anne Gabriele e a doutora Anne Beatriz, que está aqui presente, e dizer que, na verdade, eles se organizaram, que nós temos o orgulho de ter, quando chegamos em qualquer dos escritórios, é um orgulho para nós, pela organização que eles atuam nos seus escritórios. Tivemos a honra, inclusive, de receber João Rafael, tanto no escritório de Sertãozinho, como no escritório de Guarabira. E, de fato, Fernando, montar um escritório não é fácil. Hoje, você ser advogado vai muito além de você simplesmente ficar na sua cadeira esperando o cliente. Hoje, um advogado, para se destacar, para crescer, evoluir, ele tem que ser advogado, ele tem que ser contador, ele tem que cuidar do marketing dele, do atendimento dele, do operacional, que é aquela questão interna do escritório, a gestão dos processos, tá? Precisa de uma equipe. Então, advogar hoje é praticamente você ser um empresário. E é por isso que eu me espelho em João Rafael, que se tornou esse brilhante empresário. Muito bem. E outra coisa importante é que os 2 advogados são em prédios próprios, viu? Quer dizer, isso já é um fortalecimento para a brilhante carreira que terão, com certeza. Eu queria entrar justamente nesse mundo online, né? Como o senhor disse aí, tem que fazer inclusive as publicações de vocês na rede social. Como é que o senhor vê hoje, por exemplo, de repente alguém precisa do escritório, alguém que está em Campina Grande, que está no Recife, né? Como é que é o contato? Eu gostaria que o senhor falasse desse mundo online que é rápido, que vocês podem ter até audiências online, que foi um avanço também, né? A justiça permite. Isso mesmo, Fernando. Apesar de existir o código de ética que limita a atuação do advogado, eu não diria nem limita, mas ele surge para trazer uma equidade entre os advogados. Mas passou a ser permitido, inclusive puxando para essa questão da internet, a questão do patrocínio de publicações, da atuação daquele escritório. O advogado ele não pode se autopromover, mas ele tem que surgir na internet e trazer informações, tá, para a sociedade. Precisa trazer publicações informativas. E dentro dessa publicação informativa, se você, cidadão, se sentiu atraído por aquele advogado, sim, você vai, entra em contato com ele, pesquisa nas redes sociais o nome dele, o nome do escritório e busca. Pode contratá-lo, né? Justamente. Mas é uma oportunidade, porque realmente o advogado, ele, como você disse, não tem essas restrições, mas não pode ter uma placa de tal tamanho, não pode ter uma publicidade mais elástica, não pode, né, doutor? Exatamente, tem que ser algo de forma contida, para inclusive não ocasionar a concorrência desleal. Tudo bem. João Rafael. É verdade, Fernando, e eu gostaria também que ele nos respondesse como é o direito trabalhista. Porque o direito trabalhista ele é muito complexo na minha visão, né? Porque tem advogado que não tem ética, eles procuram enganar o contribuinte. Digamos, você trabalhou numa empresa,
Aí procura um advogado, aí ele começa a dizer a você que você tem um direito que lhe chama a atenção, um direito que dá para comprar a empresa, vamos dizer assim, né? E quando chega na justiça, os direitos são totalmente contabilizados. E não é aquilo que aquele advogado prometeu. Você acha que isso é uma falta de ética ou é porque é para conquistar o cliente? Olha, seu João Fernando, em relação a se é falta de ética, se é para conquistar o cliente, eu prefiro focar mais por outro ângulo e dizer que, inclusive com a reforma trabalhista, justamente para prevenir essa questão de você chegar para o cliente e dizer, olha, você vai receber X valor e ser um valor exorbitante, a reforma da CLT, ela trouxe o seguinte, que se você, a título exemplificativo, pedir 100 mil reais de uma empresa, tá? Mas só conseguir ali êxito em 10 mil, então você vai ser sucumbente, você reclamante vai ser sucumbente no restante, tá? Se você tiver justiça gratuita, aí a gente entra em outro departamento. Mas isso trouxe uma forma de inibir, seja o advogado, ou seja aquele cliente, que o cliente, o funcionário, ele também pode ir até a Justiça do Trabalho, pelo menos em sede de primeiro grau, e praticar o jus postulante, que é ele mesmo, por conta própria, elaborar ali a sua reclamação trabalhista. É natural, isso é previsto pela CLT. No entanto, essa reforma trouxe para inibir esse tipo de situação. E eu acho que o advogado, quando ele atua com ética, ele tem que ser sincero para o cliente. Verdade. Se o cliente ele tem o direito A, B e C, é aquilo e pronto. Não adianta a gente ficar inventando direitos, iludindo o cliente, dizendo que ele vai receber um valor exorbitante e quando for em audiência, muitas vezes até em acordo, ser um valor irrisório diante daquele que estava se pleiteando, mas na verdade era o que de fato ele tinha direito. E é isso que pode acontecer. O próprio reclamante vai sair da audiência, às vezes até com raiva do próprio advogado que ele contratou. Agora você falou em sucumbência. Dá para você explicar o que é que significa sucumbência para a população? Sim. A sucumbência, seu João, ela é... os honorários sucumbenciais, que a gente chama, né? Ele é pago ao advogado que perdeu... A parte que perdeu tem que pagar ao advogado da parte vencedora, tá? Então, no exemplo que eu citei, o cidadão pediu 100 mil reais, mas só ganhou 10 mil. Então, a Justiça do Trabalho prevê os honorários sucumbenciais de 5% a 15%, onde a parte que perdeu, ou seja, o que ganhou os 10 mil reais, né, ele foi sucumbente ali em 90 mil reais, vai pagar de 5% a 15% desses 90 mil reais ao advogado da empresa, no caso, entendeu? Agora, se ele tiver justiça gratuita, aí essa sucumbência ela vai ficar suspensa. Muito bem. Entendi. Boa explicação. Boa explicação, ótima explicação. Estamos conversando com o Dr. Lucas Taurino aqui no nosso podcast Conversa Séria com João Rafael, também com a participação do Fernando Carvalho. Eu queria saber do senhor o seguinte, existem aquelas pessoas que no mundo jurídico recebem o nome de rábulas, que se passam por ser advogados, mas não são advogados. E aí preparam, tem alguns que fazem até questão, e as pessoas entram nesses golpes, doutor. Como evitar? Pois é, Fernando. Inclusive, nosso escritório foi vítima desses golpes. Olha aí. Pessoas passando por nós, tanto por mim como por Ana Beatriz, por Ana Gabriele, contactando nossos clientes, dizendo, olha, você conseguiu êxito no processo, temos boas notícias. Já pensou? No entanto, quando o cliente fica ali animado com aquela informação e começa a responder, ele diz, mas para você receber o dinheiro, aí você precisa fazer um adiantamento aqui e começam a pedir valores, informações delicadas dos documentos pessoais. Então, nós sempre alertamos, tanto os nossos clientes como todos os cidadãos, a seguinte questão. Se você recebeu essa informação, se você recebeu o contato de alguém que supostamente seja o seu advogado, liga para ele, vai até o escritório, averigua para ver se de fato é o seu advogado. Graças a Deus. Antes de transferir qualquer valor, né? Exatamente. Graças a Deus, nenhum dos nossos clientes caíram no golpe. Porque nós sempre deixamos muito claro, olha... Isso é importante. Nos nossos contatos é esse e esse. Então, qualquer número
qualquer forma de contato diferente dessa, tente falar diretamente com a gente. Mas já que ele falou em contabilidade e advogado também sabe fazer muito cálculo, eu gostaria de fazer uma pergunta para ele se ele é bom de cálculo rápido. Vou lhe explicar com calma. Um cidadão que chamado João comprou 10 vacas e o outro chamado José comprou mais 10. Quantas vacas foram? Um comprou 10, o outro comprou 10. Dá um total de quantas? 20. Agora, eles não tinham propriedade e colocaram na propriedade de um amigo para o gado ficar lá. Na madrugada, veio uns ladrões e roubaram 17. Ficaram quantas? 3. Não, ficaram 13. Porque não roubaram de João, só roubaram de Zé. De Zé roubaram 7. João Entendeu? tinha 10 e Zé 10. Aí eles botaram em outra propriedade e veio um ladrão, roubou de Zé 7. Ah, sim. Tá vendo a pegadinha? Tá vendo? Olha, nós dois levamos um drible aqui do nosso querido João Rafael. Bom, mas só para descontrair. Descontrair é muito bom, né? Muito bom essa situação. Para descontrair, doutor Lucas, suas considerações finais, seja bem-vindo sempre aqui, né? Quero dizer que sou um admirador do seu trabalho, da sua pessoa, né? Do ser humano que o senhor representa para nós. É muito bom saber que na advocacia nós temos pessoas com essa hombridade, com essa coragem, com determinação e com conhecimento de causa, que é muito bom. Por favor, suas considerações, né, senhor? Muito bem. Fernando, primeiramente agradecer todo o espaço, agradecer a oportunidade dada também a seu João Rafael, ao nosso escritório, e dizer que é isso. O advogado ele tem que trabalhar sempre com muita humildade, com muita ética, e aos pouquinhos ele vai conquistando o seu espaço. Olha, Fernando, eu quero agradecer a presença do Dr. Lucas e dizer que eu tenho muita satisfação em conversar com eles, tanto com ele como as duas sócias, porque são pessoas honestas. E quando a gente vai procurar um advogado, um contador, na experiência que eu tenho, primeiro coisa que deve verificar é a honestidade daquele profissional, naquilo que faz. E vocês têm essa qualificação, até por base familiar vocês têm, então a honestidade é a base de tudo. Se vocês continuar fazendo esse trabalho honesto que vocês estão fazendo, eu tenho absoluta certeza que vocês vão crescer cada vez mais. Então, para mim, foi uma alegria conversar com você e uma satisfação e dizer que estamos sempre à inteira disposição. Um abraço e muito obrigado. Igualmente, seu João, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Fernando Carvalho. E deixar aberto também para possíveis Diga, meu amigo. Novos temas, estaremos à disposição. Muito bem. Assim, nós encerramos o nosso podcast Conversa Séria desta segunda-feira pelas rádios Rural, Cultura e também pelo nosso N1 Notícias. Bom dia.